Já no Facebook. Já, agora. Olá, povo! Tudo bem com vocês? Boa noite. Começou aqui o nosso sarau e nesse exato momento, para então darmos aqui, para começarmos o nosso sarau, eu vou colocar aqui uma música de um músico, de um cantor moçambicano conhecido como Marcos Melódico. Eu gostaria que vocês aí prestassem atenção nesta música. Ele vai cantar em Xangana, na verdade, que é uma língua de Moçambique, uma das mais faladas em Moçambique. E pronto. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesta música aí do Marcos Melódico. Irmãos brasileiros, aqui o Marcos Melódico de Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao sarau do Coletivo Raízes. Munyamana ulikona wena uanyayile munyamana ulikona wena uanyayile una maju ya kuvona usiku ni shikani una maju ya kuvona usiku ni shikani munyamara ulikona wena uanyanyile munyamara ulikona wena uanyanyile una maju ya kuvona usiku ni shikani una maju ya kuvona usiku ni shikani nambisho binza shikarata nziketile Yesu nzimuyikimbilu yanga nambisho binza shikarata nziketile Yesu nzimuyikimbilu yanga nziketile Yesu nzimuyikimbilu yanga ndambishwe binza shikarata nziketile Yesu nzimuyikimbilu yanga nziketile Yesu nzimuyikimbilu yanga. Ok, agora estamos aqui com o grupo Vocal Quimba. Sejam bem-vindos aí, Vocal Quimba. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Opa! É aí, Zedro. Tá tudo bem com vocês? Graças a Deus. Graças a Deus, mano. Perfeito, que massa. Sejam bem-vindos aqui no nosso sarau Terra Sonâmbula. Vamos falar muito ainda, tem muita novidade para trazer aqui para o nosso público maravilhoso. Estou vendo aí já muitas pessoas escrevendo aqui. E estamos ansiosos para ouvir vocês também, não é? Vocês são aí um gênio aí da música, especialmente da capela, música capela africana. Pronto. Eu quero aqui deixar agora esse espaço para vocês, meus queridos. Vamos lá? Vamos lá. Beleza. Demorou. Vamos mandar primeiro.
Kasapilam daka
E aí? Ó, mami, vou mostrar aqui. Aí, Rodrigo. Obrigadão. Essa música aqui, quer traduzir a música, Sidónio? Antes de nos apresentar? Então, espero que vocês estejam a nos ouvir. Vamos partir para a tradução. A música que nós cantamos, né, ela é um medley de 3 músicas, né, e nesse medley, a primeira música, nós falamos que nós estamos felizes por esse momento que nós temos aqui com amigos. Vamos relembrar nossa cultura, né? Vamos falar de muitas coisas pertinentes para a nossa vida. E nós estamos felizes por isso. E a outra música, né, que nós cantamos que, como crentes que somos, acreditamos que quando Jesus voltar, ele vai tirar dos nossos olhos, vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, né? E a última música nós cantamos Anjala, Anjala que significa fome, não fome literal, mas nós, no cerne da música, nós cantamos que Satanás está atrás daqueles que estão com fome da palavra de Deus, né? Ou fome de conhecimento. Então é necessário, nesse momento, nós conhecermos mais, sabermos mais e estarmos firmes, de qualquer forma, seja da palavra de Deus ou firmes de conhecimento que vão nos levar a um crescimento social. Então, pessoal, nós somos o Vocal Coimbra. Nós estamos aqui no Brasil faz 7 anos. O grupo é um grupo formado de angolanos que saíram de Angola e vieram para cá para se formar, fazer ensino superior. E o grupo já passou em várias gerações. Nós temos aqui a representação da geração mais antiga, a primeira geração, o João Duarte. Isso. Tem o Sidônio e o José, que há pouco esteve aqui, né? O José, que eles fazem parte da segunda geração, né? E segunda, terceira e quarta. Agora é a quarta geração. Falta um elemento aqui. O Gildo, tem aqui o Josnel, que faz parte da terceira geração, e eu que faço parte da quarta geração. Então o grupo já está aqui há um bom tempo. Eu fui o último a ingressar no grupo. Então, para vocês que não nos conhecem, esse é o Vocal Coimbra. E quem quiser acompanhar o trabalho do Vocal Coimbra, siga lá nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no Instagram, Vocal Coimbra, VK com K, tá? Então, o Vocal Coimbra, para os que não sabem, o Coimbra significa louvor. Então, Vocal Coimbra significa vozes em louvor. E também, você que já viu aí as nossas redes sociais, Vocal Coimbra, todas as redes sociais, lá nas nossas redes sociais está rolando lá um projeto chamado Relíquias. Lá nós estamos cantando todas as músicas das harpas cristãs e hinários adventistas. Nós estamos a cantar na língua de lá de Angola, nesse caso 9 línguas. Aí você quer acompanhar o nosso trabalho, vá lá no nosso Instagram e nas nossas redes sociais, como já foi falado aqui. Show! Vamos cantar uma música bem conhecida agora, tá? E vamos ver se você conhece essa. Umbi umbi. Umbi umbi angi. Umbi umbi angi elela twende. Aquele cachimamba osala osi. Umbi angi elela twende. Aquele cachimamba osala oh, aquele cachimamba, o salago se o minha filha oh, cachimamba,
Opa, penso que caiu aqui a conexão com os Quimbas, não é? Mas eles ainda vão cantar, vão voltar e vão trazer mais novidade ali sobre a música africana. Eu vou deixar agora aqui esses momentos com o coordenador do Coletivo Raízes para falar um pouco sobre este coletivo e sobre, especialmente, do projeto África na Literatura, para então nós começarmos aqui, na verdade já começamos com o nosso sarau. Temos aqui os nossos convidados, Carlos Pedro, Jofreire, ainda vamos falar muito com eles aqui, vamos bater aqui o papo, né? E para dizer que não saia, fique aí ligado, aí faça perguntas, tá bom? O nosso sarau hoje é Terra Sonâmbula. Vamos conversar um pouco sobre este romance de Mia Couto. Entretanto, nesse momento, vou dar aqui a fala para o Isacabano, que é do Níger. Muito obrigado, Isidro. E eu queria, em poucas palavras, agradecer a todas e a todos que estão nos acompanhando nesse momento e dizer que é um prazer enorme, né, ver vocês acompanhando, comentando o nosso sarau. E, bom, brevemente falando, o Coletivo Raiz é formado por um grupo de africanos, músicos, artistas, pesquisadores, e atualmente estamos em 4 africanos e uma brasileira, né? O Isidro, que vocês estão vendo aqui na tela, que é de Angola, a Lúcia, que é também de Angola, a Providence, que é de Senegal, eu do Níger, e a brasileira, que é a Juliana, né? E, bom, o projeto África na Literatura foi um projeto que está sendo financiado pela Secretaria Municipal de Cultura por meio da supervisão de pluralidade cultural, né? A gente foi contemplado aí na quarta edição do Fomento à Periferia com esse projeto chamado África na Literatura, que é justamente trazer, né, discutir romances de escritores, de escritoras africanas, de diversos países, para a gente conhecer mais, né, discutir mais temas sobre o continente africano e conhecer mais a África a fundo por meio da literatura. Por isso, o título África na Literatura. Então, mais uma vez, muito obrigado a todas e a todos que estão nos acompanhando, e a gente vai conversando, vamos nos acompanhando, e agora eu vou deixar a palavra com o Isidro, que vai começar o nosso debate sobre o romance Terra Sonâmbula. Boas, né? Estamos aqui agora, estou aqui com os nossos convidados, né? Carlos Pedro, boa noite, Carlos Pedro. Em Angola já é 3 horas, não é? Madrugada, não é praticamente, Carlos Pedro? Tudo bem contigo? Tudo bem, Isidro. Muito boa noite, Jofreita, Isidro e todo o pessoal do Coletivo Raízes. Em Angola são 23 horas e 51 minutos. Portanto, faltam 9 minutos para as 0 horas. E nós estamos aqui acordando dormindo, mas sempre firmes para trocar ideias, não é? Em relação àquilo que tanto gostamos, que é a literatura. Perfeito.
Carlos Pedro, ele é escritor, é poeta e tem feito um trabalho incrível sobre a literatura, especialmente a literatura periférica africana. Em Angola, já participou de diversos programas aqui no Brasil, aqui em São Paulo especialmente, né? Participou do FESCALA, Festival de Cinema, Arte e Literatura Africana aqui em São Paulo, né? E pronto, e ele conhece o Brasil, então tem muito a contribuir com aquilo que vai ser praticamente o nosso tema. Durante essa semana, conversamos um pouco também com o escritor Timóteo, né, de Moçambique, e tivemos logo no começo aqui com a presença do Marcos Melódico. Inclusive, por incrível que pareça, temos aqui bastante moçambicanos aqui nos acompanhando, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, minhas irmãs, meus irmãos. E agora, também eu quero aqui apresentar a Jo Freitas, né? Jo Freitas, que é uma artista, poeta nordestina, não é? Adotada por São Paulo, não é verdade, Jo Freitas? Sim, boa noite. É uma noite. grande poeta, atriz, né? Ela se denomina como sinopoeta. Como surgiu essa questão aí de sinopoeta? Eu ainda não percebi bem. Por que sinopoeta? Boa noite a todos, a todas, a todes. Satisfação imensa fazer parte desse encontro, né, que já começou emocionando muitas pessoas. Eu sou cenopoeta. Esse termo cenopoeta, né, é porque eu pesquiso a cenopoesia já há mais de 5 anos, e a cenopoesia eu descobri com Rai Lima e o Júnior Santos, que são 2 poetas lá dois multiartistas lá de Natal, e a ideia da cenopoesia é justamente misturar a escrita poética, esse corpo que também recita e que também está presente, e essa oralidade. O que essa oralidade pode potencializar a escrita. Então, como eu sou atriz e poeta, depois de um tempo eu falei, e muitas pessoas gostam de usar a palavra performance, performático, isso. Então, para abrasileirar, para chegar um pouco mais perto, assim, sabe, do Nordeste, é a cenopoesia. Perfeito, muito bom, Jo Freitas. E bem, para começar aí, na verdade já começamos, né? Tem vários começos, né? Isso é muito bom. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma poesia de Jo Freitas e depois o Carlos Pedro vai declamar hoje, não é, Carlos Pedro? Como poeta, vai declamar hoje, não é? Temos aqui um tempinho para discutirmos a obra de Mia Couto, mas vamos ver aqui, eu vou compartilhar com vocês, se me permita aí, Jo Freitas, né? Eu vou compartilhar com os nossos ouvintes, né, e telespectadores aqui nesse exato momento, né, com a sua poesia, uma poesia magnífica, não é? Portanto, eu vou compartilhar com todos ali, não é, a poesia de Jo Freitas. Em meu ouvido tem um patrão que diz: ei, menina, em tempos de guerra, que tá fazendo com papel e caneta na mão? É em vão, quero só ver quando quiser roupa, sapato ou pão. Vai empunhar o tal canetão, pra que lamentar em cadernos brancos tua dor preta? Pra que poesia se não existe paz na sua vida? Quer gritar? Então grita alto pra essa multidão de descalços e escravizados seus comparsas, que eu digo, agora escuta aqui o que eu tenho pra te falar. Se eu falo ou escrevo, não é você que tem que aprovar. Eu tô cansada das tuas palavras malditas. Eu tô cansada de ter que provar pra você. Eu tô cansada de ter que servir outra vez. Eu tô cansada. Como dizia Plínio Marcos, me lasco, mas não me dobro. Então eu digo, não me rendo. Eu escrevo para me vingar. Meu papel e caneta é arma potente de criança que quer aprender além do beabá. Se pra ti minhas armas são em vão, é porque em berço de ouro tu era o patrão. Deixe minhas armas, porque eu sei o que tu quer. É vassoura em seu banheiro, não é? Olhe pra mim e bata suas panelas, mas não terá mais empregada pra lavar e seu chão esfregar. Por causa de você hoje eu sou rebelião, e dessa cadeia eu abri mão. Luto como um dragão, contra você o patrão e a Inquisição. Tenho pensamentos libertos que não mais poderão enjaular, porque eu escrevo pra me vingar.
Me vingar do cafezinho servido, da comida cozida, e essas mesmas mãos que engraxaram teu sapato, engomaram teu paletó, hoje está bem armada com o fuzil grafite 4. Tu me querias empregada, e hoje é dos livros que eu me armo. Tu me querias submissa, e hoje eu rezo a missa da morte de teus privilégios. Porque eu quero que você entenda uma coisa, senhor patrão, eu quero que você não me esqueça do que eu vou te dizer, senhor patrão. Se hoje eu escrevo, é apenas por vingança. Vingança aos seus que mataram e pelos meus que morreram. Então, se hoje eu sou poeta, é apenas por vingança. Perfeito, muito bom, muito bom. Perfeito, parabéns, João Freitas, né? Que poesia, que poesia. E agora aqui com o Carlos Pedro, não é? Depois da poesia de Carlos Pedro, então vamos fazer aqui uma introdução sobre o bate-papo do livro Terra Sonâmbula, de Minha Couto. Vamos discutir um pouco, né? Viajar um pouco para Moçambique. Mas só para dizer aqui aos nossos convidados, né, de que a discussão, este bate-papo, será muito mais em volta, né, dessa construção, né, sobre esta macro-África, não esta micro-África que se tem trabalhado, mas essa macro-África, né, as Áfricas, um lugar, né, e como pode ser trabalhada a literatura africana, especialmente na periferia. Vou deixar agora aqui o microfone aqui com o Carlos Pedro. Bem-vindo, Carlos Pedro, de novo. Muito obrigado. Para responder um poema. Ou para entrarmos já no diálogo? Poema. No diálogo ainda não. Ok. Vem por aqui. Dizem alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços, e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com os olhos laços, amo os olhos meus, ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por aí. A minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se é o que busco saber, nenhum de vós me responde, porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamancetos, redemor os ventos como farrapo trapo, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens, desenhar meus próprios espaço na arena explorada, mais que faço não vale nada. Bem, apenas algumas estrofes do poeta José Régio. Muito obrigado. Perfeito. Parabéns, Carlos Pedro, aí pela sua poesia. E agora nós vamos começar aqui com a nossa conversa. Terra Sonâmbula, né? Que, na verdade, é o primeiro romance do escritor moçambicano Minha Couto. É um romance publicado no ano de 1992, né? A obra já ganhou, inclusive, o Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos, isso no ano de 1995, sendo considerada uma das melhores obras africanas do século XX. Terra Sonâmbula resgata a história de Moçambique em um momento crucial, o período que foi marcado por sucessivos conflitos armados contra o domínio português e pela independência do país, para recolher daí como estratégia contra o esquecimento, o sublime e o horror. Ademais, o romance conta com marcas do realismo mágico, né? Minha Couto, ele é muito bom, né, com as suas alegorias na escrita, e da arte narrativa tradicional africana, procurando mostrar interposições de sonho e realidade e trazendo à tona uma narrativa poética e singular. O que é que nós podemos discutir? O que é que nós podemos trazer aqui para o Brasil, para a sociedade brasileira? Como podemos, até um certo ponto, democratizar também, né, o acesso à literatura, que muitas vezes não chega aqui no Brasil. A literatura africana que não chega. E se chega, né, é aquela literatura que já conhecemos, que já sabemos. E o Coletivo Raiz abre espaço para trabalhar de maneira específica uma literatura que os brasileiros têm acesso, né?
E pronto, para os convidados aqui, não só os convidados, mas aqueles que estão nos assistindo agora, nós teremos sorteio, vamos sortear inclusive um livro de Mia Couto, Terra Sonâmbula. Então fica ligado ali, não sai agora, tem ainda muita conversa em torno do livro Terra Sonâmbula. Eu vou dar agora aqui o espaço para nossa caríssima escritora, poeta, Jo Freitas. Só para realçar que Jo Freitas também, ela participa do Sarau das Pretas, um dos saraus mais conhecidos aqui em São Paulo. Quem não conhece Sarau das Pretas, gente, eu não sei o que falar, né? Quem não conhece Sarau das Pretas? Então, estamos aqui com uma grande artista, uma pesquisadora e alguém que, de certa maneira, poderá contribuir um pouco, né, naquilo que ela tem lido, especialmente sobre os autores africanos. E, nesse momento, estamos falando do Mia Couto. Jo Freitas, temos ali uns 15 minutinhos ali para nos trazer um pouco essa ideia de como, especialmente nossos irmãos brasileiros, né, especialmente aqueles da periferia, possam ter acesso a essa literatura. O que essa literatura nos traz? Boa noite. Ressaltar de novo que é uma satisfação imensa fazer parte desse encontro. Peço licença também para partilhar um pouco desses pontos de vista também, né? Eu sou nordestina, eu sou de uma cidade chamada Paulo Afonso, Bahia, e estou em São Paulo, sou adotada há 27 anos por São Paulo, e assim eu consigo achar alguns paralelos, assim, inclusive do Terra Sonâmbula, né? Dessas pessoas que precisam sair de sua terra por guerra, por a escassez né, porque não tem oportunidade, escassez de recurso no sentido de trabalho, alimentação. Então, eu também faço parte dessa história desse povo que tiveram que se retirar, que teve que se retirar de um território, pensando e acreditando numa melhora, né, de vida. Então, eu acho que eu, enquanto artista, sempre busquei me entender enquanto pessoa, essa pessoa em travessia, que vive em travessia, considerando que nós somos um povo, né, Brasil, um povo que foi tirado a oportunidade de conhecer suas raízes. A gente não sabe, nós somos um povo sem identidade, a gente não sabe de que país a gente descende, a gente não sabe de onde que vem alguns dos nossos fenótipos. Então, eu acho que pensando em Brasil, nós estamos constantemente correndo atrás e dando volta nesse machimbombo que é o Terra Sonâmbula. Eu acredito que o povo brasileiro, num ponto de vista bem peculiar, tá? É um povo que fica dando voltas para buscar um lugar que a gente se torne um pouco mais aterrado, sentindo assim, porque a gente quando eu fui pegar o livro, eu gosto muito do Mia Couto, tive a oportunidade do final do ano passado ter um encontro com ele no festival da FLIM, aqui em São José dos Campos. Então, é uma pessoa que eu acredito muito na poética, e entendendo que o Terra Sonâmbula, quando vocês falaram, é o Terra Sonâmbula, eu fiquei muito feliz, assim, de poder retomar ele, entender quem são essas pessoas, né? Quando a gente pega o Mundinga e o Tuahir, o Mundinga, ele está revelando que ele é uma representatividade, uma representação de uma nação. E aí, interessante que eu vejo, e aí eu vou entrar nesse lance da periferia, que é o Mundinga é um jovem que dá para ver um paralelo, né, como se ele estivesse representando a Moçambique, né, se a gente for pegar num ponto de vista mais macro, ele está representando Moçambique, e no outro paralelo, ele é um jovem que lê e que conta as histórias para o Tuahir, que é mais velho. Ou seja, a gente está tendo uma juventude que está contando as suas histórias para os mais velhos, pensando que antes não antes, mas ainda agora, mas nesse paralelo, antes era os mais velhos que contavam as histórias dos mais novos. Então eu acredito, e fazendo um paralelo, hoje eu moro na zona leste de São Paulo, Itaim Paulista, e eu organizo um sarau no meio da quebrada mesmo, onde a gente conseguiu a construção de uma praça meio capenga,
Então, eu comecei a ver esses paralelos de quando o Isidro me pergunta como facilitar esse acesso à literatura para esses jovens de periferia. Ainda é muito difícil quando a gente entende que o livro, se o livro só entrar por um viés acadêmico, de obrigação de uma prova na escola, de uma obrigação isso se torna mais difícil. Mas quando a gente pega essas histórias, nós, enquanto artistas e pessoas que lemos esses livros, quando a gente lê esses livros e dá uma devolutiva e fala sobre o que é, a gente consegue ter uns paralelos. Porque, sim, de fato, está se falando de periferias escassas, né? Essa escassez, esse jogado de lado, quando a gente pensa nesse período de 16 anos de guerra que acontece o Terra Sonâmbula, a gente também pode pegar esse período de caos, um período de caos que teve na periferia e que ainda tem, estamos morrendo, ainda somos aquelas pessoas que estão fugindo da bala perdida, que estão fugindo dessas mortes que nos perseguem, desse alvo que a gente é sempre alvo. Então, quando a gente facilitar, quando a gente conseguir fazer esse paralelo entre o livro e a realidade, não distanciando muito, eu acho que há uma possibilidade maior desses jovens lerem e quiserem essa leitura, porque a leitura não pode ser burocrática. A leitura ela não pode ser obrigatória no sentido de só por provas. Ele tem que ser também um gosto de conhecimento, um gosto de conhecer outros idiomas, no sentido, né? Quando o Miyakoto, ele usa dos ditos populares e ele desconstrói os ditos populares. Isso só é possível quando a gente tem uma gama de conhecimento sobre os ditos. E aí a gente pode desconstruí-los, não, né? Tornando ainda genuíno, mas no entendimento mais da atualidade. Então, para mim, se eu for pegar um paralelo, dos meus 15 anos, 16, 17 anos, o meu despertar para a literatura, para a leitura, foi por uma necessidade de estar no local. Quando a juventude entender que para se sentir pertencente do lugar, a gente tem que ter lábia. E essa lábia, ela vem através da leitura, ela vem dos livros, porque na periferia é tudo ligeiro. A gente tem que falar, a gente tem que desenrolar, a gente tem que ser, né? Eu tenho uma poesia que fala, criança do norte, criança da roça já nasce adulto, tem que obedecer, nós aprendemos no susto. E é quase isso uma realidade periférica. A gente não tem tempo de ser criança. E essa criança, quando a gente coloca o Mundinga, ele foi privado da infância dele. Então, o Mundinga também é esses jovens que foram privados dessa infância, dessa juventude. Eu, por exemplo, eu apaguei muitas coisas da minha infância, porque quando eu vim para São Paulo, a gente veio morar num terreno baldio, onde os barracos eram de pau, e tinha morte sempre dos líderes dos movimentos. Então, esse tempo é tudo uma memória de eu escondido embaixo da cama, junto com meu pai, vendo meu pai sangrar, porque pegou uma bala de raspão, né? A bala pegou ele. Ou seja, quais são essas memórias? Quando o Mundinga começa a ter propriedade da história dos cadernos de Kinzo, é buscando uma outra narrativa de história. É buscando. Então, eu vejo ele todo em um paralelo muito grande nessa juventude periférica, no qual eu sou hoje, quando eu me mudei, e aí a gente fez um teto de gesso. Gente, eu olhei para aquele teto e falei assim, nunca tive um teto liso. Entende? Para outra pessoa, isso nunca seria valorizado, porque são outras narrativas. Então, quando o Terra Sonâmbula frisa algumas coisas como importante, a gente precisa entender o período político, a gente precisa entender o que foi tirado dessas pessoas, o que foi tirado de Kinzo, que está sempre em busca de algo, mas tem medo de sair porque o fantasma te assombra, o Mundinga, o Tuarri,
que faz ele andar em círculo e voltar, a gente fica ainda nesse looping de tô querendo sair e não consigo sair, porque a gente tem um sistema político que quer cada vez mais nos colocar à margem, sem dar condições nenhuma de evolução. Então, para mim, esse acesso à literatura da periferia, ele só vai ser possível, e está sendo, sim, a partir dos movimentos, a partir, inclusive, do que o próprio coletivo que vocês estão fazendo e vários outros coletivos periféricos que optaram fazer arte, sarau e literatura na periferia, né? Tentando, não dá para a gente chegar apenas com os livros lá, quando não tem como a gente só, leiam, porque na escola estão fazendo isso, na escola eles estão no quadrado, sentado, enjaulado para ler, não tem asa que se solte ali, pensando uma metáfora assim de imaginação. Então, quando a gente coloca essa literatura de outras maneiras, né, quando a gente vem com a poesia e quando a gente vem com um debate mais descontraído sobre, olha, você também é Mundinga, o seu bairro também é Mundinga /nação /Moçambique, porque a gente está falando desse povo que tem resquícios de África e que há pouco tempo as pessoas descobrem que a África é um continente e muitas pessoas não sabem, entende? E aí, né, a gente tem esses polos pequenos, que são essas periferias que vêm, inclusive, ceifados de oportunidade de conhecimento. Então, enfim, falei demais, assim, Isidro, desculpa, estou concluindo, mas era só, eu acho que a literatura em si e o livro, ele precisa dialogar com a vivência de cada uma pessoa. E o Terra Sonâmbula não está distante de nós, dos jovens. Agora eu tenho 32 anos, às vezes eu fico assim, ai meu Deus do céu, eu não consigo mais, assim, tipo, a gente tá ficando velho comparado a uma juventude de 18, de 15 anos, que a gente também fala nos saraus. Mas eu acho que tem totalmente uma ligação a ver, e eles precisam entender que a literatura são eles também. Quando a gente fala que poesia, não é só aquela poesia de Drummond que estava lá sentado, mas é o rap que eles escutam, é o Racionais que eles estão lá, e eles precisam saber, quando eles sabem que a poesia, que Racionais também é poesia, a gente aproxima. Então, a literatura e os livros, eles precisam estar aqui, né? Do nosso lado, para a gente começar a achar uns paralelos. E hoje, cada vez mais, a gente está escrevendo os livros. Mas eu não sei, assim, se você quiser perguntar alguma coisa específica, se eu fui um pouco ampla, se houver alguma coisa específica que quiserem perguntar, pode mandar aqui nas mensagens, Isidro, mas vou passar a bola aí para ele, para não falar muito. Maravilhosa, perfeita. Jô Freitas, muito bom aí a sua reflexão sobre essa questão, né, essa construção. E até um certo ponto, como trabalhar a desconstrução também, né? Então, eu penso que é extremamente importante, porque, pronto, até um certo ponto, né, quando nós lemos um autor africano, é uma forma de se emancipar, é uma forma de crescer e conhecer o outro lado da história. E essa história, será que tem a ver com a minha história? Né? Pronto, vou deixar agora aqui a palavra com o nosso poeta, escritor Carlos Pedro. Né? Temos aí também uns 15 minutos. Né? Mais tarde, aí, depois do Carlos Pedro, teremos aqui o grupo vocal Quimba, e depois nós vamos aí para a mediação, né? Bater perguntas e respostas. Quem quiser perguntar em relação ao livro, o tema, como deve ser trabalhado nas periferias, fique à vontade, tá bom? Mais uma vez, estamos agradecidos aqui pela audiência, pessoal. Estamos muito, muito, muito felizes mesmo com a presença de todos, de todas. Pronto, Carlos Pedro, agora o microfone é com você. O momento agora aqui é com você, tá bom? Vamos lá. Bem, Carlos Pedro, o seu microfone está desligado, tá? Então, sugiro que ligue ali, tá bom? Ok, obrigado, Isidro, obrigado. Na guerra, as mulheres e as crianças são as que mais sofrem. Esta é uma citação que eu pude captar nos vários diálogos que encontrei no livro Terra Sonâmbula. E a temática guerra, que me parece ser o ponto de partida para a construção da narrativa, eu encaro-a como
uma espécie de grito de denúncia de todas as atrocidades que ela gera na vida, quer de um país, de um povo, de uma cultura. E no mundo atual, eu penso que as universidades têm um papel muito fundamental na transmissão da cultura de paz, porque é lá onde se formam os homens que depois criam os sistemas de pensamentos e acabam mesmo, por vezes, por definir as rédeas do mundo ou o andamento da humanidade. E através da literatura, e sobretudo aqui especificamente a de Minha Cota em Terra Sonâmbula, nós podemos aproveitar esta narrativa, muito embora ficcionada, e tanto ficcionada, mas com um olhar muito amplo naquilo que são as atrocidades que a própria guerra traz para a humanidade. Nós podemos aproveitar essas experiências para transmitir aos alunos que o conhecimento ele só é significativo quando constrói valores que aperfeiçoam a humanidade. Terra Sonâmbula é essa obra que nos faz viajar em percurso de vários países, não só de Moçambique, mas também países africanos, daquilo que foi as atrocidades, quer do sistema colonial antes, quer o pós-independência, quer as guerras, tanto os conflitos civis, que deixaram grandes consequências até hoje, muito verificáveis. Então, eu penso que as universidades têm esse papel de construir um novo homem que usa o poder da sua inteligência para o bem. Uma das temáticas também que eu pude captar no livro Terra Sonâmbula, através da citação "Não gosto de pretos". Então, o que gostas? De brancos? Não. Gosto de homens como você, sem raça. E aqui a expressão mulher, que se usa muito, que o Minha Cota usa muito na Terra Sonâmbula, também vem para naturalmente quebrar este paradigma que afasta o ser humano. Portanto, o ser humano deve ser visto apenas como ser humano, unicamente, sem olhar para a raça, sem olhar para a cultura. Então, penso que com esta literatura, entre outras, nós podemos desconstruir alguns paradigmas que colocam o grande entrave para o desenvolvimento do mundo. O desenvolvimento do mundo passa num olhar diferente ao outro, mas, essa diferença deve ser complementar, não uma diferença naturalmente de rejeição. E a obra literária tem esse poder de, humanizar as pessoas, tem esse poder de tornar o mundo cada vez melhor, sem guerras e sem traumas para ninguém. Portanto, eu fico primeiramente nessa abordagem, Isidro. Ok, perfeito, Carlos Pedro, mais uma vez, muitíssimo obrigado ali pelo seu contributo. Obviamente, haverá perguntas, né? Então, antes das perguntas, pessoal, vamos fazendo perguntas, tá bom? Lembrando que teremos sorteio ali do livro Terra Sonâmbula, tá? Fiquem aí à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, tá bom? Temos aqui a Jo Freitas, o Carlos Pedro, estão dispostos para poder responder qualquer questão. Mas agora vamos ouvir de novo aqui o grupo vocal Quimba, deixa eu ver se eles conseguiram conectar aqui. Pronto, eu acho que eles não conseguiram conectar nesse exato momento, né? Deixa eu ver aqui se eles se conectaram. Não, ainda não, né? No entanto, pessoal, eu vou aqui, nesse exato momento, deixa eu ver aqui. Não, eles não conseguiram conectar. Boas. Carlos Pedro, né? Eu gostaria de fazer-te uma pergunta, pronto. Moçambique, né, tem uma relação muito próxima com Angola, né? E assim como Angola, né, tivemos ali a questão da colonização, né, que é muito presente ainda hoje, né, essa questão do colonizador, tanto em Moçambique quanto em Angola. A pergunta que eu faço para o Carlos Pedro né, como é que é trabalhado especialmente a questão, esse tipo de literatura, né? Por exemplo, em Angola, né, lá
se lê Minha Couto, se lê A Terra Sonâmbula, né? De que maneira os movimentos trabalham com autores africanos aí em Angola? Ok, aqui o escritor Minha Couto é muito presente, muito lido, mas naturalmente no ciclo dos intelectuais. Portanto, há ainda essa necessidade de se criar oficinas nas periferias, não é? Para que os jovens ou as pessoas que vivem neste círculo tenham o acesso à própria literatura. E você sabe que o hábito e o gosto pela leitura ou acesso à literatura só é possível com bibliotecas. E aqui nós estamos iniciando um trabalho muito árduo, que é a constituição de bibliotecas comunitárias, para essas pessoas terem acesso. Portanto, aqui a literatura ainda está fechada nas salas de teatro das grandes cidades, nas periferias. Dificilmente você encontra uma biblioteca comunitária. Portanto, e nós, enquanto movimentos literários, não é? Por vezes nos juntamos com outros jovens artistas e acabamos por fazer recital de poesias ao ar livre, ou conto de histórias ao ar livre, trova, só para fazer com que essas pessoas tenham acesso. Mas não é suficiente, não é? Eu penso que deve passar necessariamente para a constituição de bibliotecas comunitárias, físicas, e com reforço dos escritores que vão circulando de um ponto ao outro para poder dialogar com a população através de temáticas que estejam tanto presentes em obras de escritores não só africanos, mas de escritores de caráter universal. Aliás, a literatura ela pode ser produzida por um africano, mas tanto não necessariamente que a realidade que tanto é transbordada no livro seja uma realidade africana ou específica, pode ser uma realidade universal. Por exemplo, quem olha para mim a Couto, não é, pelo tanto o tom de cor, até mesmo pelos olhos, portanto, dificilmente vai julgar que é tanto um africano, um escritor africano, não é? Mas quando você lê a obra de Minha Couto, ora vivas, não é? Você encontra aí uma carga da africanidade muito forte, que ele acaba naturalmente também por levar, portanto, por deixar muito patente na sua obra, ou nas suas obras. Ok, perfeito, muito bom. Agora aqui entrou o grupo vocal Quimba, não é? Entrou aqui. João Freitas, aguarde aí, que temos pergunta para você, para nós trabalharmos esse livro, especialmente Terra Sonâmbula, como nós podemos trabalhar com as bibliotecas comunitárias, como é que é feita especialmente, né, a questão de leitura, né, nas bibliotecas comunitárias, na sua região, especialmente, se existem as bibliotecas comunitárias e se nessa biblioteca comunitária existem livros de autores africanos, e especialmente o livro de Minha Couto, Terra Sonâmbula, que, inclusive, né, nós temos aqui várias editoras, né, não é um livro difícil de se encontrar, obviamente, né, é um livro muito fácil para se ter acesso. Então, nesse momento, agora vamos ouvir aqui de novo aqui o grupo vocal Quimba, eles vão entrar agora. Olha aí, de novo, o grupo vocal Quimba, né, estavam com um sinal meio que travado, não é? Não pagou a internet e tá ruim. Vamos lá, menino, agora é com vocês. Show. Nós vamos cantar uma música que é básica, né? Eu acho que é tradicional do vocal, né? Tem que deixar sempre essa marca que representa muito a África. Eu acredito que você que está aí conhece. Vamos lá? Qual a versão? Não, vamos lá.
Eu sou a girada, o azul desse céu, mantenha esse lugar fluir. A dor é a emoção, ela fez o amor até encontrar o nosso caminho. Esse amor Clássico, né? Simba. Acho que isso. Perfeito. Vocês são maravilhosos, meus irmãos, meus amigos. Ó, João Freitas, já pode levá-los aí para o Sarau das Pretas, hein? Ai, seria um sonho, meu Deus. Todo mundo ia arrepiar. Gente, parabéns, parabéns. Que lindeza. Chega aqui, ó. Vamos ir para o Sarau das Pretas. Perfeito, gente. Ó, temos aqui algumas perguntas, né? E essa pergunta vai agora direcionado para a Jo, né? É uma pergunta da Juliana. É uma pergunta muito interessante, né? Ela diz o seguinte, a Juliana Inofre, não é? A Jo comentou um pouco sobre a literatura e a construção da identidade dos jovens. Gostaria que ela falasse um pouco mais sobre isso na prática com os jovens da periferia. Pensando nessa construção de identidade na prática, como eu disse, eu tenho um sarau chamado Sarau Pretas Peri, que é um coletivo de mulheres desse território, e a gente começou a fazer o sarau lá, e eu principalmente, eu fui com 5 anos de idade, então eu fui criada nesse lugar, né? Então, daquele esquema, né? Todo mundo te conhece e tal. E aí, quando a gente começou a levar o sarau e a gente conseguiu a construção da praça, a gente começou a observar que havia uma aproximação e havia um interesse daquela comunidade no que a gente fazia. E eles nem sabiam, e às vezes a gente nem sabe do que a gente carece, né? Quando a gente tem o contato é que a gente começa, né? Tem uma opção se eu gosto ou não, né? Por isso que falam que política é só o poder de escolha, você precisa saber que existe possibilidade para escolher o que vai fazer. Por isso que eu não acho que o jovem que entra em alguma situação de criminalidade, quando as pessoas falam, ele escolheu ser... tá lá usando droga, não escolheu, ele só não teve a possibilidade de achar algum outro caminho. Isso não justifica, obviamente, é uma discussão muito mais ampla, né, sobre essas questões
Mas eu digo isso porque a gente precisa entender, ver os caminhos, saber que existe isso, eu posso ir por aqui. Se não tem outra estrada, eu só vou por uma, entende? Quando eu tenho 2 ou 3 opções, aí é escolha. Então, quando a gente começou a fazer sarau, e a gente chamava muito grupo de rap, e a gente fazia umas poesias um pouco mais nesse sentido de entendimento, quando a gente via que as meninas iam com os blacks, assim, e a gente reforçava isso, achava interessante, reforçava essa beleza de ser só do jeito que você é, né? A gente conseguiu a construção da praça e a gente viu que esses jovens estavam vindo. Inclusive os jovens que lá nesse bairro tem uma galera que faz o funk, tem uma galera que faz o pagode e tinha gente que fazia o sarau. Só que se a gente for competir com essas linguagens, a gente vai perdendo. Porque quem é que vai ouvir poesia no domingo à tarde? Se tiver o funk, se tiver o pagode. Entende? Que as pessoas podem ir, ia muitas pessoas, mas não dava pra gente competir. O que a gente tinha era que estar junto com eles. Então, a galera do funk, inclusive, a gente teve uma situação no Sarau Pretas Peri, que veio um rapaz, e ele tava meio... tinha utilizado coisas. E aí ele pediu para usar o microfone. E aí falou assim, vou cantar uma música. É só um exemplo de uma prática que acontece lá. E a gente deu o microfone para ele. Ele começou a cantar uma música que assim, depreciava a mulher, que era agressiva, que falava várias coisas preconceituosas. E a gente fez assim, corta o microfone. Não vai ter microfone para você. Cortou o microfone, ele saiu puto da vida. Desculpa o palavrão. Ele saiu nervoso. E aí, da outra vez, a gente conversou com ele, porque a gente já conhecia ele, falou assim, velho, se você quiser um microfone, você tem que estar limpo, outra, você tem que ter consciência do que você vai falar. Microfone é uma arma, e se você está falando, você precisa ter consciência disso. Resolvido. E aí ele, mas vocês ficam falando que é democrático, que isso é para todo mundo, e vocês cortaram o microfone. Assim, toda vez que vê alguém agredir uma outra pessoa verbalmente, ou com um tipo de música que não agrega, vai ser cortado, porque a vida é assim também, né? Então, eu acredito que na quebrada a gente também dialoga assim. Não é sobre, todo mundo tem espaço, mas saiba a responsabilidade que é você pegar um microfone. E aí a gente falou para ele, se você tiver limpo, você usa o microfone, se for uma música consciente, beleza. Ele foi uma outra vez, e aí ele falou assim, mas eu nem gostei do que eu fiz. E aí, num outro sarau, ele olhou para mim e para Juliana, que é a outra integrante, e falou assim, olha, tô limpo hoje e gostaria de compartilhar uma música que eu fiz, mas essa música que eu fiz foi pensando no que você me disse, que eu poderia falar sobre as mulheres de uma outra maneira, que eu poderia falar sobre tais questões que também me deixava meio pá. E aí a gente entendeu que, às vezes, esse diálogo sincero, e que é, parça, usa o microfone com sabedoria, senão você não vai ter aqui, não. Nós vai cortar mesmo, porque é assim. Então, quando a gente vai lá para quebrada e faz o sarau, a gente não vai com cartilha. Tampouco a gente vai com, eu digo, uma cartilha de, o que é certo, o que é errado, o machismo. A gente fala sobre isso, sobre essas coisas, mas não é através de cartilha, é através de uma vivência mesmo. É contando numa poesia sobre uma questão que nos afetou, e que a gente sofreu, e que aí isso constrói esse diálogo na comunidade. E aí um segundo passo é quando a gente começa a levar os livros para a praça. Porque assim, a gente precisa aproximar. E depois que a gente aproxima, a gente dá os livros. Porque não dá pra gente atropelar os caminhos. Porque a gente é da quebrada e a gente sabe, não é assim, não é fácil. Sim, eu não estudei escola particular e sempre gostei de livros e tive livros, não. Foi por uma necessidade minha de verbalizar as minhas inquietações. E aí eu tive que aprender a falar. Eu sou uma pessoa que lidou com a palavra, com a literatura. Eu tive que aprender a falar com 18 anos, aprender a falar para argumentar. Então, especificamente no Pretas Peri, depois a gente chega com o livro. E quando a gente chega com o livro, a gente coloca já lá uns molequinhos já tipo de 10 anos lendo e vamos aqui, mas dando livros que, a princípio, a gente entende que há uma proximidade com a realidade deles. Porque depois que a gente desperta o interesse na leitura, a gente pode ler o que for. A gente pode ler falando sobre, sei lá,
qualquer coisa, porque isso já está desperto. Então, eu não sei se eu respondi a resposta da Juliana, mas essa é um pouco da vivência, assim, do Pretas Peri, que a gente foi meio com esse papo reto, com a palavra, com a poesia, e depois a gente chegou com o livro, e aí, mano, olha, isso aqui é interessante, parça, isso aqui também é da hora. E aí vai aproximando, porque, assim, existe um abismo, né, entre o livro e a pessoa. Ah, que isso, tô ali na praça, paquerando as minas, vou ler. Que livro? Velho, parça, você não sabe o poder de um livro. Aí você começa a dizer e outras pessoas assim, ah, tá vendo? Vocês estão aí, ó minha arma. E, tipo, é fuzil mesmo. E é sobre isso que a gente fala, né? Esse tipo de conhecimento. Já é papo reto. Perfeito. Que bom que eu respondi. Muito bem, João Freitas, né? Só lembrar aí para os nossos convidados, né, que inclusive o livro Terra Sonâmbula, ele é um livro praticamente que obrigatório, né? Só aí na FanFest, né, para quem aí vai para a faculdade, né? E muitas das vezes, né, as escolas privadas, elas têm trabalhado de maneira assim incrível, né, em relação à questão desses tipos de literatura que são obrigatórias. E muitas das vezes os nossos irmãos da periferia não têm tido esse acesso, né, de como trabalhar com esse tipo de literatura, de modo para que consiga ler, de repente, um pequeno resumo do livro, para que consiga ter uma vaga para uma universidade federal, né? Então, eu acho que é muito importante, especialmente a presença dos coletivos para difundir, né, para promover aí espaço de leitura para esse tipo de livro também, né? Para não só ser, digamos, ali uma escola privada que trabalha e o pessoal ali da periferia não consegue nem sequer ter acesso a esse tipo de literatura, e quando chega no INE, fica uma coisa assim meio que complicado, não é? Mas muito bom, João Freitas, muito bom. Quer falar alguma coisa ainda, Jô? Tem mais perguntas para você, tá bom? Mas... Sim, pode falar. Não, eu só ia dizer que nós temos a responsabilidade também de disseminar essas palavras, né? Da onde nós somos, porque a gente fala com os nossos, o nosso próprio idioma, né? Então, a gente tem uma responsabilidade de disseminar isso. Claro. Eu tenho uma pergunta aqui agora para o nosso poeta e escritor Carlos Pedro, né? Diz o seguinte: conflitos armados ou guerras são temas muito caros aos muitos países africanos, né? Como esses temas são abordados no dia a dia atualmente e como o livro Terra Sonâmbula ajuda a superar os traumas deixados pela guerra? Pois é, hein, Carlos? Né, isso nos lembra um pouco até o livro Baratas, né? Falar o genocídio de Ruanda, né? Tem livro de PPT lá também, enfim, né? Como é que isso ajuda a superar os traumas deixados pela guerra? De que maneira? É uma pergunta bem né, pertinente e até sensível, não é? Exatamente. Sabes, Isidro, em literatura, uma obra literária, ela, por mais aventura que tenha, ela traz consigo uma moralidade. Tem sempre um final, digamos, feliz, entre aspas, porque o escritor serve deste... sim, o escritor serve como uma espécie de instrumento para devolver esperança a toda aquela população, ou aquele povo que tanto está em situações de conflitos. Agora, de que forma é que, como é que é abordada a questão das guerras no dia a dia? Portanto, é tão simples pensar que as guerras são as principais causas do subdesenvolvimento, especificamente em África, tanto e no mundo. Por exemplo, agora mesmo estamos a falar, existem países como, por exemplo, a Síria, não é? Que são países que entraram num conflito muito grande, muito forte, que se os escritores não pegam essas temáticas reais e tragam tanto nas suas obras para poder apelar
tanto a sensibilidade tanto das pessoas para intervirem através do diálogo. Então, tanto esses países ficam esquecidos. Ou seja, para alguns países que não têm guerra, eu julgo que quando se fala de guerra, a perspectiva ou a visão que têm são aquelas dos filmes, não é? Mas para, por exemplo, Angola ou Moçambique, um outro país africano, e falou aqui Ruanda, que já viveram a guerra na carne, sabem quais são as atrocidades que a guerra tem. E essas atrocidades fazem com que essas experiências não voltem a acontecer mais. Então é importante que os escritores estejam muito atentos a temas muito sensíveis como esse e tragam nas suas obras, como fez Miyakoto. E que essa obra circule para outros povos, para terem experiência que a guerra nunca é boa, que o diálogo é sempre o melhor caminho. Portanto, não sei se consegui responder, mas era apenas esses tópicos que eu queria deixar. Perfeito. Pessoal, estamos tendo aqui uma aula incrível, né? Eu estou aqui perplexo, né, diante dessas falas, né? Quanta sapiência, quanta sabedoria. E precisamos, né, para os dias de hoje, especialmente, democratizar a literatura, né? Então, a literatura não é só para, digamos, né, a classe A, a classe B, a literatura é para todos, né? Aqui tem uma pergunta para Jô Freitas, né? Estamos já indo para o final, pessoal, indo já para o final aí do nosso sarau, né? Muito perspicaz a tua inquietude, né, Jô, a respeito, né? A necessidade de trazer uma literatura de gosto, de necessidade, mas não como literatura imposta, como vimos nos vestibulares. Olha só, né, comentei um pouquinho, né, com o pessoal aqui sobre essa questão. Já que o imposto é efêmero, né, para você, isso aqui para Jô, tá bom? Para você, como incentivar a juventude a adquirir esse gosto pela literatura, já que observa-se um grande descaso do governo em relação à educação. Forte, né? Sim. Como ainda estamos em processo e estamos descobrindo, né? Se a gente pensar num tempo que estamos, onde o que está se priorizando muito e está sendo muito utilizado são esses equipamentos, né? São o celular, são as redes sociais. Eu acredito muito e fico tentando achar maneiras de como que a literatura ele também tem esse gosto próximo. Eu acho que tem que ser tudo meio cerca, assim. Quando a gente tá na sala de aula, eu não acho que dava para passar só um texto e leia um texto, ou leia sobre a história de tal país, de maneira... Mas quais são os paralelos que os educadores fazem com a realidade deles? Quando a gente fala... Aqui a gente fala muito sobre Paulo Freire, mas o Paulo Freire, ele aproxima... Ele não está falando das maçãs e não sei o que, ele está falando sobre a falta das maçãs, entende? Porque às vezes não tem. Então, não dá para a gente falar de... Quando a gente pega escritores, vamos lá, Drummond, e pega umas poesias... Não, a gente não tem a referência de estar sentado lá tomando nosso vinho, escrevendo, ou sobre amores que vêm e vão. Às vezes a gente nem teve amores. A gente está lá tendo que trabalhar desde os 12 anos, dos 14 anos. Então, como que a literatura, quando a gente vai falar, beleza, vamos trabalhar o Terra Sonâmbula na escola, mas como que a gente aproxima esse jovem que está lendo ao Mundinga? Até o Tuahir, ao Kinzo, porque a gente tem que colocar, olha, nesse ponto de vista, tem uma frase, inclusive, que ele fala assim, o Mundinga fala para o Tuahir, estou me sentindo muito pequeno. E aí ele fala assim, é porque você está sozinho. E isso eu acho incrível, porque quando a gente está sozinho, a gente se torna pequeno. E é por isso que a gente fala assim, um pouco do poder da literatura, que é o que nos engrandece sem soberba. Soberba vem da intelectualidade burguesa. E aí, não é o que... nós, jovens periféricos, pessoas periféricas, tem uma outra maneira de aprendizado, mas também é preciso, para a literatura nos aproximar, é preciso identificar que a sabedoria de vida
também é uma forma de aprendizado. Entende? Quando a gente tem que lidar com a realidade. Lá no meu bairro, a gente tem que dar uma segurada nos moleques no sarau e falar assim, velho, os moleques estão fazendo corre, estão passando as coisas lá, quando eles veem uma pessoa diferente, eles seguram a mão, não vão pegar nada de ninguém. Então, quando eu falo em literatura, por que eu não falo também nessa linguagem dos moleques? Que é ligeiro, que sai da escola, porque só está cumprindo horas, para ir pro corre. Quando a gente fala da menina lá que sofreu abuso, e a gente começa a falar sobre um amor lá, sabe? Romeu e Julieta. Não! Vamos aproximar. Quando a gente pega o Terra Sonâmbula e fala assim, velho, eles também não têm o que comer. Então, por quê? Por que não tem o que comer? Porque é uma guerra. E na periferia existe a guerra. E qual a guerra da periferia? A gente precisa trazer, porque a gente não pode subestimar a intelectualidade desses jovens, a sabedoria, né? Eu tenho uma poesia que eu falo assim, a tua academia não é mais importante do que a sabedoria dos meus ancestrais, e eu acredito muito nisso, e se a literatura não passar para esse lado, se a literatura não passar e aproximar no lugar de sabedoria desses jovens, não vai ter literatura que entre, entende? Quando a gente entender que eu tenho um livreto de poesia, que é esse daqui, o Flores. É um livreto curto. Sim, eu estava trabalhando nas escolas. O ano passado eu trabalhei todo nas escolas. Também não tinha dinheiro para fazer um livro grande, porque a gente não tem editora. A gente é editora do sovaco, como diz o Marcelino Freire. Tá? Põe aqui e sai vendendo. Eu escolhi fazer ele, começa com poesias curtas e vai com poesias longas. É justamente para que esse hábito da leitura seja descompromissado. Vou ler, o que a Jo está falando? Abri aqui, tudo bem, li uma poesia, interessante, agora eu vou ler ele todo. Eu vou ler, a gente precisa achar caminhos que entrem para esses jovens. Eu coloquei nele poesia em realidade aumentada. Você baixa o aplicativo, posiciona na capa e aí você tem uma poesia dele. Por quê? Eu ia trabalhar nas escolas. Eu sei que a juventude está com o celular na mão. Jô, mas isso não facilita a entrada dos livros. A gente precisa se readequar, assim como a escola precisa se ler, né? Saber ler as necessidades atuais desses jovens. Então, para entrar, é preciso achar paralelos de conexões com a realidade. Não adianta eu ir falar, me mostrarem um exemplo, uma comida que eu nunca vi, me pedir para escolher, nunca nem vi. Entende? Então, enquanto a literatura estiver distante desse jovem, enquanto proximidade, se a gente não for perguntar para eles qual é a guerra, se lá no Terra Sonâmbula tem uma guerra de 16 anos, qual é a tua guerra? Qual é a guerra que tu trava? É a guerra da fome, é a guerra de ter que passar lá e no corre. E aí, a gente precisa aproximar. Enfim, queria ficar por aqui, mas eu acredito que a literatura entra muito mais com esses paralelos, porque isso nos ajuda a querer, né? E a gente está carecendo de imaginação. E por mais que seja uma fantasia, né, surrealista, quando fala de Terra Sonâmbula, é uma realidade muito cruel. A gente está falando sobre realidades, né? E qual a nossa realidade atual? Puxa, maravilhoso tudo isso, viu, Jó? Né? De fato, tudo isso indica que precisamos ler mais para se construir, ler mais para ser mais ser humano, até um certo ponto, não é verdade? Bem, agora, pessoal, neste momento, nós vamos fazer o sorteio. Eu vou chamar aqui a Juliana, né? Estamos lá para as partes finais, vamos ter as considerações finais ali. A Juliana vai falar um pouquinho sobre o sorteio, como é que vai acontecer, como é que ela fez. Oi, Ju, tudo bem? Seja bem-vinda aqui no nosso sarau. Liga o seu microfone. Bom, boa noite a todos e a todas. Estamos amando, assistindo aqui, muito felizes, e agora chegou o momento mais esperado, entre todos os outros também que são muito esperados, que é o momento do sorteio. Nós anotamos o seu nome, que escreveu aí o seu comentário, que participou conosco, que interagiu, e agora a gente vai transmitir na tela a roleta, para que você possa acompanhar também o sorteio do livro. Este já é o nosso segundo sorteio, já tivemos o primeiro no sarau anterior com o nosso vencedor,
e que o livro já está a caminho. Então agora, cruza os dedos e torce para que o seu nome seja o escolhido. Vamos lá, Isidro, pode rolar a roleta. Tchan, tchan, tchan. Quem será que vai ser o escolhido agora? O sorteado. Parabéns, Edna Dias! Parabéns! Espero que você esteja tão feliz quanto eu. E, em breve, nós vamos entrar em contato para pegar o seu endereço e mandar o livro para você. Que você faça bom proveito dessa leitura maravilhosa. Opa, obrigado, Juliana. A Juliana Cardoso, ela faz parte ali do coletivo Raízes, né? Espero que você goste. E também esse ato, na verdade, é uma forma também de divulgar e promover, né? E democratizar, até um certo ponto, a literatura africana, né? Precisamos ler para conhecer, né? Então, se a gente não lê, somos ali igual os animais irracionais, entre aspas, né, na verdade, porque às vezes animais acabam pensando mais do que a gente, como gente, né? Mas vamos ler, pessoal, vamos ler para conhecer. Quer conhecer a África? Então leia um livro de um escritor africano, né? E aí vamos sair todo mundo da ignorância. A literatura, a leitura, né, é uma cura para a ignorância, para essa doença, né, a ignorância. Bem, e indo agora para as partes finais, vamos aqui ouvir as últimas considerações. Eu estou vendo aqui, tem aqui um comentário aqui do Tomé Francisco, gostaria de ler este comentário. Diz o seguinte, gente, a literatura é um amor. Eu me lembro que no ano de 2018, eu e um amigo meu fazíamos cursinho e tínhamos como leituras especiais de 2 escritores africanos de Moçambique e Angola. E os livros eram da Terra Sonâmbula e Mayombe. Foi como um sonho da minha professora ter 2 alunos. Olha só que maravilha. Então, vamos ler, pessoal. Vamos lá. Vamos ler. Quer sofrer menos? Então, leia mais. Lendo mais, você vai sofrer menos, né? Vamos agora aqui para últimas considerações aqui dos meus amigos, convidados, né? Carlos Pedro aqui, esse é o momento seu agora, né? Para considerações finais. Bem, em Angola já é madrugada, né? Olha aí, ele está quase com sono, quase caindo, né? Então vamos lá, queremos te ouvir um pouco mais aí, que agora é nosso professor, né? Gratidão, Carlos. Não tem de que, Isidro. Bem, pessoal, eu poderia recomendar a leitura de tanto escritores africanos e não só, não é? Mas, mais do que isto, o exercício da escrita, é que por vezes nós solicitamos que chegue até a periferia, até o nosso encontro, a obra, que muitas vezes retrata sobre a nossa realidade, sobre uma determinada realidade. Mas também podemos ser nós a transportar a nossa realidade através da literatura ou de outras artes para espalhar o mundo. Sejamos nós os principais atores da transformação das realidades históricas. E me acordo quando, tanto aqui, numa espécie de análise psicoemocional do escritor, quando escreve Terra Sonâmbula e faz essa abordagem da guerra, essa abordagem do drama da mulher, da criança, tanto da xenofobia, ele não só quer trazer a realidade do seu país, mas quer mostrar ao mundo que tanto essas experiências, tal como chegaram em Moçambique, podem também chegar em outros países que nunca viveram a guerra ou que vivem diferentes tipos de guerra. Então, são essas experiências que as obras literárias nos trazem, mas é importante que a literatura serve para nos enriquecer de conhecimentos e esses conhecimentos façam com que nós também comecemos a dar os primeiros passos da escrita para a nossa própria emancipação, para a transformação da nossa própria realidade. Portanto, Isidro, eu penso que fico por aqui por enquanto. Gratidão, Carlos. Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação, em especial no nosso sarau Terra Sonâmbula.
não é? Trazendo aqui reflexões importantes, não é? Um passado que, por incrível que pareça, ainda está presente nos dias de hoje, né? Então, as guerras, como nós podemos travar e como podemos aprender com uma literatura tão profunda. Obviamente, um sarau não seria suficiente, né, para trazer todos os aspectos ali, a profundidade de um livro tão importante como Terra Sonâmbula, de Minha Couto. Agora, nesse momento, vamos deixar aqui, né, as últimas considerações da Jo Freitas, né? Esse é o momento seu agora, né? Acho que todo mundo está repleto, né, de tanta sabedoria aí vindo de vocês. Muito, muito agradecido mesmo aí pela dádiva do conhecimento, Jo Freitas e Carlos Pedro. Agora, Jo Freitas, com você, tá bom? Muito obrigada pelas mensagens, por terem acompanhado. Obrigada, Carlos Pedro, Isidro, Juliana, todas as outras pessoas aqui que também estavam atrás na produção. Queria convidar vocês também para acompanhar um pouco do meu trabalho, porque também isso se faz, né? A nossa caminhada. Jo Freitas Poesia no Instagram, então quem quiser dar um oi lá, falar um pouco, ver um pouco das minhas poesias, do trabalho que eu desenvolvo com a cenopoesia, a literatura e a leitura, Jo Freitas Poesia. E queria dizer que eu só me tornei essa mulher de 32 anos, que eu só agora, foi através da leitura, foi através da literatura. Eu tinha abandonado os estudos quando eu tinha os meus 16 anos, e só estava na escola só para cumprir uma tabela, e eu descobri, vivendo no mundo, que eu precisaria de muito mais conhecimento, e foram os livros que me deram isso. E hoje estamos num momento de isolamento social, estamos enjaulados, não sair de casa, estou isolada, e são os livros que estão me fazendo ter essas travessias, são os livros que estão me tirando de casa. Então, a gente não pode subestimar a palavra, a gente não pode subestimar a capacidade de um livro de nos levar até Moçambique, nesse caso, mas tantos outros lugares de vivência, inclusive interna. E queria finalizar com uma frase da Elisa Lucinda, que diz muito sobre esse momento agora, né? Que é: palavra é território, mesmo que não tenha chão. Então, acreditando que palavra é território, mesmo que não tenha chão, é isso que nos vai resgatar de muitas coisas, né? De muitos pensamentos ruins que abala né, nesse tempo de pandemia. Então, frisar que é muito importante a leitura, e não digo a leitura no sentido de leiam para ter sua sabedoria, mas leiam para se emancipar dos próprios pensamentos, que às vezes nos enjaulam. E é isso. Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Amei isso. Queria fazer todos os dias, discutir um livro, né? E estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu, gente? Gratidão, gratidão. Tá bom? Muito, muito obrigado ali a presença de vocês, Carlos Pedro, Jo Freitas. Pessoal, olha, ainda teremos um próximo sarau, tá bom? No dia 13 de setembro. No dia 13 de setembro, você está convidado, Carlos Pedro, Jo Freitas. Nós teremos outros convidados, obviamente, né? Vamos falar sobre o livro Desonra, do escritor sul-africano que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né? Vamos falar desse livro, Desonra, né? De J.M. Coetzee, né? Então vamos aprender um pouquinho sobre esse escritor, sobre esse livro também, ok? E sejam todos muito bem-vindos ao sarau do Coletivo Raízes. Nesse momento aqui, terminamos aqui o Terra Sonâmbula, foi muito lindo, foi uma aula que nós aqui tivemos, né? E obviamente, conforme já disse aqui bem no começo, se fosse para falar de maneira mais profunda do livro, nós passaríamos aqui um ano, né? Um ano falando deste assunto. Mas o que ficou aqui é: vamos ler. Vamos ler para se curar da ignorância, né? Ok? Muito obrigado, gente, pessoal. Sim, Jo Freitas, pode falar. Não, o livro é muito bom, ele é surpreendente. E tem um filme também, Isidro. Tem um filme, Terra Sonâmbula. Gente, não se baseiem só no filme. O filme é muito fiel também, mas ler o livro e ver o filme depois, maravilhoso, assim.
Eu estou estarrecida e que aqui a gente nem falou nem um milésimo do que é. O livro é incrível. Eu adorei muito e foi um presente para mim ler ele nessa circunstância e partilhar com vocês. Amei. Perfeito. Ok, valeu, pessoal. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Valeu a equipe aí do Coletivo Raízes, né? Vimos aqui o Isaka, do Níger. Tivemos ali a Providência do Senegal, né? A Juliana, que é brasileira, afrodescendente. A Lúcia Destinesa, que é angolana. E quem vos fala aqui é o Isidro Sanene. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. E espero vocês aí no dia 13 do próximo Sarau Denzonra. Ok? Vamos aprender um pouquinho, conversar um pouquinho sobre este livro. Abraços. Tchau, tchau.